22º dia da nossa campanha. A gente vai meditar um pouquinho hoje como o Evangelho pode alcançar um estado. E o texto que a gente vai ler e meditar está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10. Deixa eu ler para a gente aqui, tá bom? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Algumas coisas interessantes que a gente aprende com esse trecho da palavra que a gente pode aplicar para o nosso coração. Primeiro, eles se converteram para Deus. Precisamos pregar o Evangelho com tanto poder, convicção e autoridade que o povo reconheça que precisa se voltar para o Senhor, deixar o padrão de Deus claro e mostrar que aquilo que as pessoas estão vivendo longe de Deus está errado. Em nossas cidades o povo anda longe de Deus, afundado no pecado. Precisa que a luz de Jesus comece a brilhar. Segunda coisa, a gente precisa entender que quando se prega o Evangelho, as pessoas vão abandonar o pecado. Foi o que aconteceu ali em Tessalônica, eles abandonaram a idolatria. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, dizer que idolatria não se refere somente aos ídolos, mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, no seu coração, é um ídolo. Eles abandonaram a idolatria, aquilo que ocupava o primeiro lugar no coração deles, agora esse primeiro lugar pertencia a Jesus Cristo. Terceiro, eles começaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Se os novos convertidos de Tessalônica começaram a servir a Deus, é porque houve uma conversão genuína. Foram ensinados, orientados, discipulados. Uma das primeiras coisas que devemos ensinar aos novos discípulos é que eles foram salvos para servir e não somente para se livrarem da condenação eterna. É tão interessante hoje como as igrejas hoje, elas criaram uma espécie de culto onde o adorado é o participante, o membro da igreja. As pessoas precisam entender que quando elas entregam a vida para Cristo, elas vão servir a esse Deus. E por último, a quarta lição, aquele povo de Tessalônica que se converteram e começaram a servir a Deus, eles tinham esperança na volta de Cristo. Hoje em dia nós nem falamos tanto na volta de Cristo, parece que isso está longe, distante, se é que acreditamos que vai acontecer, mas na verdade há uma promessa do próprio Jesus de que ele voltaria, e isso alimentava a fé daquela igreja. Ela foi ensinada sobre os acontecimentos futuros e aprendeu que Cristo voltaria para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, a gente pode alcançar o nosso estado se simplesmente pregarmos o Evangelho, por todo o território em que estamos vivendo. Eu não sei qual estado você mora, mas eu sei que Deus pode usar a tua vida e a igreja para mudar essa situação e as pessoas começarem a abandonar o pecado e começarem a servir a Deus. Vamos orar agora pelo nosso estado? Vamos pedir para Deus fazer uma grande obra. O desafio é gigante, mas peça para Deus visitar agora o teu estado. Coloca diante de Deus aí os líderes, o governador, os prefeitos, os juízes, Pede para Deus abençoar as igrejas, que Ele derrame um grande avivamento sobre as igrejas do teu estado e que haja um grande movimento missionário e evangelístico para que vidas sejam alcançadas. Ore pelo Brasil, ore pela tua cidade, clame ao Senhor também por restauração, que você faça parte do remanescente que irá ser usado por Deus para restaurar a sua cidade, o seu estado e o seu país. Ore pelas eleições de 2026, coloque diante de Deus essa situação, que Deus faça milagres e coloque homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Ore também pela escola de missões
Timóteo. Essa escola de missões ela foi idealizada pelo pastor Plínio e a Geralda. Os líderes lá do Instituto Mão do Sertão, acontece na base missionária lá em São Tomé, durante 45 dias, mês de janeiro e fevereiro. Um grupo de vocacionados, ou pastores, ou leigos, né, ou pessoas que queiram ter uma experiência missionária, passam ali 45 dias lá em São Tomé, tendo aulas teóricas e práticas, e essa prática é o grande diferencial. Então ore pela escola, pela sua terceira edição agora em 2026, que Deus mande os alunos, que Deus envie os professores, que seja um tempo de crescimento e que essa turma possa ter o privilégio de plantar uma igreja durante esses 45 dias. Ore para que Deus envie mantenedores e que Deus possa trazer conhecimento ali para o povo nordestino. Ore por aquelas pessoas que você colocou como alvo de oração. Peça para Deus mudar a vida delas. Ore também pelo teu pedido pessoal, para que Deus cumpra a sua palavra na sua vida e você veja os milagres na sua família, na sua casa, na sua vida pessoal. Deus te abençoe.